Hoje o podcast da Lespe tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios a deputada Ediane Maria, do PSOL. Tudo bem, deputada? Como vai? Oi, Renata, estou muito bem. E quero agradecer pelo convite, né, para a gente estar podendo falar de tantas coisas boas que passou aqui nessa casa, né, das trabalhadoras Começando pelo domésticas. balanço, que a senhora completa agora Exatamente. seu primeiro ano de legislatura, 1 ano e 2 meses. A senhora é a primeira trabalhadora doméstica deputada no parlamento brasileiro. Qual que é o balanço que, se me permite, você faz? Olha, o balanço que eu faço, assim, eu estou muito feliz, até porque essa casa, ela me recebeu muito bem, né? A gente tem suas contradições, mas recebeu muito bem a pauta das trabalhadoras domésticas, né? Em 1 ano de mandato, aprovamos 2 projetos de lei, que é o PL da Casa da Doméstica e também o nosso PL, né, que coloca o dia 27 de abril no calendário estadual do Estado de São Paulo. Ou seja, conseguimos passar muita coisa e também propor muita coisa para essa casa. Tudo voltado, na sua grande maioria, para as trabalhadoras domésticas. Olha só, Renata, entramos aqui, tinha um projeto de lei que era voltado para as trabalhadoras domésticas. Hoje, tem 109 projetos de lei. Todos apresentados pela sua bancada por você. Não, não, não. Olha, isso é o mais incrível. A gente não conseguiu enviar tudo isso. Mas muita gente, muitos Abriu o deputados, leque. abriu um leque. As pessoas se olharam e falaram assim, cara, eu vou propor também projetos de lei. Ou seja, a gente está mudando essa casa e está mudando a política, né? Isso é muito importante, né? Porque, Sim. começando da questão da carteira assinada, hoje, a cada 10 trabalhadores domésticos, só 3 têm carteira assinada. Isso, a gente tem uma defasagem muito grande, né? São 10 anos, 11 anos, na verdade, fez dia 2 de abril, da PEC das domésticas, né? Uma lei que foi sancionada pela nossa presidenta Dilma, também fruto dos movimentos sociais, dos sindicatos, das trabalhadoras domésticas, e que tivemos um grande avanço em 2013. Só que em 2024 nós estamos com apenas 28% da categoria que hoje se encontra com registro de carteira. Ou seja, são 72% da categoria que são compostas, né, por mais de 70% por mulheres negras que compõem essa categoria, que trabalha como na trabalhadora doméstica, de cuidados, O babás, cuidador higienista. entra nessa área também, porque hoje o que a gente vê é que o número de cuidadores desse mercado cresceu muito, até em função da longevidade do brasileiro e das pessoas que geralmente são sozinhas ou não têm família e que acabam necessitando. Isso também inclui? Olha, Renata, a gente tem 2 coisas. É importante trazer que tem 2 lugares, que é a trabalhadora doméstica e a trabalhadora do cuidado. Né, são 2 cantos, é porque no Brasil tem essa grande mistura de nós mulheres, né? A gente já nasce com vários serviços, né? Então a gente é a cuidadora, é a trabalhadora doméstica, é a diarista, é a Multifunção. babá. São multifunções que a gente já vai arrecadando ao longo da nossa vida. Agora, olhar hoje, né? A gente tem apenas, nós ficamos fora, né, da Constituinte de 88. A gente veio ter direito depois de 70 anos da Constituinte de 88, a gente veio entrar em 2013. Foi em 2013 que fomos vistas como trabalhadoras. É ali que a gente entra no mercado de trabalho, olhando o mercado que até hoje, se você olhar, a maioria de nós, quando ganha as redes sociais, as mídias, é quando é resgatada em trabalho análogo à escravidão. Então a gente está falando ainda desse lugar, de um trabalho que ainda é invisível, por mais que eu fale que é um trabalho que move tudo. Né? Sem a trabalhadora doméstica, sem a trabalhadora do cuidado, o país ele não anda, né? Porque a gente reproduz a vida. Nós somos a base da sociedade. E olhar hoje para a categoria, 40% hoje, 40% das mulheres que estão hoje, né, no emprego do trabalhador doméstica se encontra ganhando menos da metade do salário mínimo. Então, ocupar essa casa e ver tantos projetos de lei, né? Porque tem muitas mulheres que trabalham ainda por um prato de comida. Tem mulheres que ainda trabalham e moram na casa dos patrões por um teto, né? Pessoas que largam também seus filhos em outro estado para vir construir o estado de São Paulo. Então, olhar para o estado de São Paulo e ver que a gente chegou nessa casa e ver a transformação que está sendo feita e que os nossos projetos estão passando, isso para nós é fundamental. A gente está falando de uma categoria que ainda se encontra na informalidade. Eu acho que você conhece, eu acho que quem está em casa vai conhecer alguma trabalhadora que ganha menos que o salário mínimo. Né? Então, a gente está falando da Não menos que o invisibilidade. salário mínimo numa cidade como São Paulo, aí no meu caso, quando você fala se eu conheço, mas que não é registrada, que não se paga o Ou E-Social. seja, é informal, continua na informalidade, né? Então, porque se eu não tenho meus direitos, sabe? Se eu tenho uma carteira registrada, se eu não tenho um olhar do Estado para mim mesma, para o meu trabalho, ou seja, eu vou ser aquela mulher que não vou poder envelhecer, né? Que eu não vou ter direitos assegurados para o futuro. A grande maioria da categoria são mulheres que largaram seu ensino, né? Várias de nós não concluiu o ensino fundamental, ou seja, hoje precisa do auxílio do governo, do aporte do governo para que ela consiga ingressar novamente nos ensinos, fazendo o EJA, assim como eu terminei meu ensino fundamental pelo EJA. Né? Então a gente está falando de um lugar que acolhe. Um antigo supletivo, né? É tipo um supletivo. Isso.
que são os EJAs, né? Escolas que, inclusive, estão sendo aulas que estão sendo duramente atacadas. Porque quem vai compor essas escolas, essas salas de aula? Porque é uma sala de aula dentro de uma escola estadual, por exemplo. Eu tenho um número X, precisa ter acima de 15 alunos para que se abra uma sala de EJA. Então, a maioria que vai estar lá vai ser a trabalhadora doméstica, vai ser a babá, vai ser a mãe solo, vai ser o pedreiro, vai ser o pintor, vai ser aquele jovem que parou de estudar para trabalhar. E que aí, depois de uma certa idade, volta a ingressar no ensino. Até porque a gente sabe que para avançar para o próximo ponto, nós precisamos terminar o ensino fundamental. Né? Para acessar a universidade, eu tenho que terminar meu ensino fundamental. Se eu não consigo pular para o próximo ponto. Para fazer um curso técnico, muitas vezes eu preciso do meu ensino fundamental. Então, a gente está falando desse lugar que é fundamental para que a gente avance e pule para a próxima fase. Então, os EJAs também está sendo duramente atacado, inclusive por esse governo, onde a gente não vê uma saída, porque eu preciso de 15 pessoas para abrir uma aula, certo? Se essas 15 pessoas entram, não conseguem, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho de base, eu tenho que falar com a comunidade, né? Meu filho precisa saber que eu preciso estudar. Então, eu vou ter que estudar, por causa da minha filha, inclusive, que me estimulou a estudar. Mas quantas de nós não conseguem ter esse acesso, né? Então, a gente está falando de fomento, realmente. Por isso que é fundamental que tenha uma bolsa ensino, né, que estimule as trabalhadoras domésticas e dê condições para que ela Isso faz consiga parte entrar. também das suas diretrizes aqui na casa, Também dessa faz, questão também da faz. bolsa ensino? Sim, a gente mandou uma bolsa auxílio, né, no valor de R$ 500. A gente enviou para essa casa o projeto para que consiga tramitar aqui e passar nessa casa. Que é R$ 500 para que mantenha essa trabalhadora doméstica na sala de aula e que ela consiga finalmente ter seu diploma em mão e pular para a próxima fase da sua vida. Né? E em relação a essa questão do trabalhador doméstico, que a gente teve também, eu gostaria até que você falasse, foi quando houve a aprovação que o trabalhador doméstico foi para o E-Social, foi para a carteira assinada, foi reconhecida. Então, o que os patrões fizeram, até para não ter esse encargo, que queira ou não, chega a ser 1/3 do salário. Quem tinha mensalista passou a ter no máximo 3 vezes por semana, que não configura, não é isso? Olha, teve um grande remanejo em 2013. Foi 2013, 2015, começou a ter um grande remanejo das trabalhadoras domésticas. Eu também fui uma dessas que tive registro em carteira por causa da PEC das domésticas. Por quê? Eu estava 3 vezes por semana. Então, se eu estava 3 vezes por semana trabalhando, então eu tinha um vínculo trabalhista. Sim, então, 2 não. 2 não. Então, assim, 2 e um dia na semana não tinha vínculo trabalhista. Automaticamente eu não era registrada. Automaticamente eu recebia por minha diária. Ou seja, a gente está falando de um campo, e não é à toa que hoje se encontramos ainda com mais de 70% da categoria na informalidade. Né? A gente está falando de uma categoria gigantesca, né? Porque a gente está lutando para que venha um censo. Nossa Carta Doméstica, o PL que passou aqui nessa casa, nosso primeiro PL, inclusive, que foi colocado nessa casa, para que a gente consiga ter um censo. O que é esse censo? Eu preciso saber como está essa trabalhadora doméstica, mas realmente saber como ela está. Onde ela mora, quais são as condições de vida que ela está passando, quantos filhos ela tem, né? Quanto que ela está ganhando. Quem é? Né? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? A gente ainda é carente, sedente de informações concretas. E quem é essa mulher? Onde ela mora? Quando ela sai da casa do patrão, para onde ela vai? Essa mulher está sofrendo violência doméstica na casa dela? Os filhos dela estão conseguindo se alimentar? Estão conseguindo ir para a escola? Assédio no trabalho? Ela está sofrendo assédio no trabalho? Então, a gente está falando de várias camadas da sociedade que é importante a gente saber quem é essa mulher, o que ela faz na vida dela, né? E quais são os anseios também que ela almeja para o futuro. Até porque, assim como eu, são várias mães que são mães solos, que têm que, muitas vezes, largar seu ensino para formar filhos, né, para o mundo. E a gente tem que ainda estar naquele trabalho ali, muitas vezes na invisibilidade, sem ter registro em carteira, sem ter muitas coisas. Então, a gente está falando de um avanço que é necessário, né, de construir uma política voltada para nós também. Eu gostaria que a senhora falasse dos projetos aprovados e se algum deles já foi sancionado aqui na casa, de sua autoria. Olha, a gente está com agora o da Casa da Doméstica, o senhor Tarcísio de Freitas, o seu governador, acho que nem olhou, até porque a justificativa dele para vetar o projeto foi muito, muito curta para o tamanho do problema que a gente tem. Né? Agora, o nosso PL, que passou aqui pela casa, que foi o PL do dia 27 de abril, que é o dia da trabalhadora doméstica, ter colocado no calendário estadual. Até porque, vamos imaginar o seguinte, você nunca ouviu falar de você. Quando que a gente viu falar da gente? Em 2013. Quando foi sancionada a PEC das domésticas. Sim. Eu não estava em movimento social, eu não estava organizado em movimentos, eu estava na minha casa, no meu trabalho, foi quando eu soube. Foi o único momento que meus patrões vieram conversar comigo, porque eu estava dentro da lei. Ou seja, é necessário que esse Estado ele olhe pra gente como... Que eu me tornei cidadã. Tem alguém me olhando, eu sou protegida por alguém, eu posso dialogar com meu patrão.
né? Não somente ouvir e muitas vezes ir trabalhar num dia que nem era para eu ir trabalhar. Então agora eu estou esguarnecida, eu tenho direitos. Né? Então é nesse lugar que a gente coloca o nosso PL da Casa Doméstica, do dia 27 de abril, para colocar no calendário, para que de fato a gente olhe para essa data e fale assim: é uma data que está falando sobre mim. Eu estou sendo reconhecida. Então, o que, que eu quero para esse dia? Quais são as políticas que precisa? Quais são os avanços que estão necessários? É necessário que a nossa categoria consiga se organizar, falar o que a gente quer. Porque até hoje nós conseguimos lidar com os patrões. Vários patrões me procurar na rua. Tipo, Ediana, eu corri atrás da carteira. Então, assinei a carteira da menina que trabalha na minha casa, sabe? Eu pago direitinho. Aí eu fico muito feliz, mas eu falo assim: não é a realidade de todas nós. A gente está ainda com uma categoria muito defasada e é necessário que o Estado, inclusive, olhe para quem está empregando as trabalhadoras domésticas. Né? Então a gente tem um olho. Eu estava na Argentina, inclusive, semana passada, ouvindo várias pessoas, assim, vários movimentos que conseguiram avançar e trazer a pauta do cuidado e do trabalho doméstico, assim, com excelência, inclusive não assim retalhando os patrões, mas sim também assegurando, né, que os patrões também tenham os seus benefícios para manter essa mulher trabalhando. Até porque não é acabar com o serviço. Na real, é que traga garantias. Né? Que tanto o empregador quanto o trabalhador tenha garantias trabalhistas. Né? Agora, o que Até que... porque nós pagamos impostos, né? Sim. Vamos ser honestos. Se você vai lá, faz uma faxina na casa de alguém. Hoje eu ganhei R$ 200 na faxina. Pra onde que eu vou com esse dinheiro? Primeira coisa, eu vou no mercado. Eu vou guardar pra pagar minha água, Sim, pagar meu pagar a aluguel, luz. pagar minha luz. Você percebe que a gente gira a economia? Sim. Ou seja, por que, que esses impostos que a gente paga não voltam também em forma de benefícios, atendendo critérios sociais? Com um auxílio, com uma bolsa de ensino, que eu possa focar nos meus ensinos fundamental. Sabe? Por que, que o transporte ainda continua sendo pago por nós? Sendo que nós ainda continuamos, muitas vezes, fazendo uma faxina por dia. Às vezes é uma faxina por semana, para manter nossos filhos, manter nossa casa, pagar o nosso aluguel, pagar os nossos impostos. Ou seja, a gente está falando de uma garantia. Uma garantia e que o Estado nos olhe como seres humanos, como trabalhadores, que merecemos, sim, do apoio e que a nossa demanda atenda critérios sociais. A gente está falando desse lugar e por isso que é tão fundamental estar nessa casa e por isso que eu fico muito feliz de ver 109 projetos tramitando nessa casa, né? Não todos da minha autoria, mas de pessoas que olharam e falaram assim: a minha mãe trabalhou como doméstica, né? E criou a gente, nós estamos aqui hoje. Então a gente está falando desse lugar, né? Dessa A senhora empoderou a articulação. classe. Empoderei. Você Eu acho empoderou que a a gente. classe. Sim, eu me sinto muito feliz por ser essa mulher que está aqui, levando essa bandeira, levando essa pauta. Né? 20ª legislatura e agora que a gente chegou nessa casa. E estamos transformando. A gente vê que nosso trabalho é um trabalho com resiliência, com afeto. Então, chegar aqui e poder articular, poder conversar, né, com os outros deputados, que muitas vezes não se viam nesse lugar, mas que ao me ver começaram a falar assim: minha mãe trabalhou com isso. Eu também tenho alguém na minha casa. E Diana, não me preocupa, pergunto se a mulher que está na minha casa, se ela. Eu pago o Uber para ela ir para casa dela. Falei: ó, você pergunta, você paga o Uber, mas pergunta como ela está na casa dela. Muitas vezes ela não está comendo, muitas vezes ela está sofrendo violência. Né? Então, converse com essa mulher. Sabe que essa mulher é tua amiga, porque ela larga muitas vezes os filhos dela para vir cuidar dos seus. Sim. Então, quais são as condições? É necessário que os patrões, que eles lutem por direito da categoria, até porque o Estado tem muito dinheiro. Então, a gente está falando que atenda esses critérios sociais, que a gente se sinta, de fato, pertencente à sociedade, não à margem dela, que é isso que muitas vezes a gente se vê. Agora, deputada, em relação aos cuidadores também estão na sua meta, nas suas diretrizes? Hoje, quando a gente fala de... Porque tem as babás e tem os cuidadores, que são os cuidadores de idosos. Sim. Gostaria que a senhora, se tem alguma coisa voltada a essa categoria que cresceu tanto aí nos últimos 10 anos, que antigamente não existia. Você Olha, contava nos dedos quem você conseguia, que era para ir fazer um acompanhamento em um hospital ou mesmo em casa. E hoje muita gente deixou o sim. trabalho doméstico nesse sentido de limpar uma casa todo dia para ir atuar como cuidador. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, quando a gente fala do cuidado, o cuidado ele move tudo, né? Então, se o cuidado move tudo, o cuidado é desde aquela liderança comunitária que cuida do seu bairro. Né? O cuidado é o cuidado da mãe com seus filhos. Né? O cuidado, ele está colocado, mas existe uma área que é o cuidado, que ele recebe alguma coisa, né? Que é o formal, e o trabalho, o cuidado informal. Né? Eu sei que várias amigas minhas, tipo, você não trabalha mais como doméstica, agora eu sou cuidadora, fiz o curso de cuidadora e agora estou trabalhando na área. Mas nós temos que olhar para um enfermeiro, a gente tem que olhar para o médico, a
a gente tem que olhar para as lideranças comunitárias, a gente tem que olhar para as mulheres que fazem o exército, o papel de cuidado. Eu cuido dos meus filhos, por exemplo. Eu não recebo nada para cuidar dos meus filhos. Eu não recebo nada para cuidar dos meus pais. Eu não recebo nada para pensar no futuro, para cuidar do futuro do meu companheiro, do meu marido. Ou seja, essa é uma área que é importante a gente olhar como cuidado. Porque tem esse lugar, né? Que fala assim: ah, não, o cuidado é só quem está trabalhando como cuidadora. Essa é um nicho do cuidado. Mas o cuidado, ele reproduz a vida. Ele também dita as dinâmicas da comunidade. E de que forma você olha para isso? Ó, sabe como a gente tem que olhar isso? A gente ainda deu exemplo sobre isso. É só a gente olhar como que funciona lá. As cuidadoras, se eu não trabalho fora, não ganho nenhuma renda, eu recebo uma ajuda que é da economia do cuidado. Então, tem como fazer política a partir disso. Então, a economia do cuidado tem que ser tratada aqui no nosso país, que ainda não foi. Então, se eu estou na minha casa, eu não estou parada, eu estou lá trabalhando, porque eu acordo de manhã, eu levo criança na escola, eu faço café, eu faço almoço, eu limpo a casa, eu penso na roupa do meu marido, eu penso na marmita do outro dia, eu estou trabalhando. Ou seja, eu trabalhei mais de 14 horas por dia sem receber um centavo. Então, por que, que essa mulher não recebe alguma ajuda do governo? Né, para que essa mulher ela pense no salão de cabeleireiro, ela pense em voltar a estudar, essa mulher vai numa academia, ela cuide dos filhos até com mais amor. A gente faz isso com amor, mas por trás do amor existe uma mulher sobrecarregada. Né? Então, como que eu vou receber alguma coisa? Me fala. Então, é necessário que esse país, esse estado, comece a pensar na economia do cuidado, para que, de fato, cuidar também seja a garantia de direitos, para que essa mulher consiga pensar no futuro para ela, para sua família. Saídas, né? Porque muitas de nós ainda sofrem violência doméstica, fica dentro de suas casas, porque não consegue pensar em outro lugar. Não tem como eu sair de uma casa que, se eu estou desempregada, eu estou só executando, eu faço o trabalho do cuidado, mas eu não estou trabalhando fora. Eu não tenho um registro em carteira. Eu não tenho como eu ter um salário. Se essa mulher ela tem um salário mínimo, se essa mulher tem algum benefício, essa mulher consegue, se está sofrendo violência doméstica, sofrendo algum tipo de violência, ela consegue sair daquele lá Respirar. violento. Ela respira. Ela consegue falar assim: calma aí, eu tô aqui, eu tenho alguém me olhando, o Estado está me olhando, estou recebendo alguma coisa, e vou focar em pagar um aluguel, vou viver com os meus filhos em outro espaço, eu vou tocar a minha vida. Então, para que a gente não seja obrigadas, né, a continuar essa luta que é cuidar, mas quem cuida de quem cuida? O Estado tem que cuidar da gente. Então teve um projeto que já foi vetado. Esse Teve um que foi vetado, que foi a Casa da Doméstica. Né? Agora, olha só o nosso projeto da Casa Doméstica, como era importantíssimo para o Estado. E é importante que eu vou continuar em cima dele. O nosso projeto colocaria nos PATs, sabe, o posto de atendimento ao Sim. trabalhador, e instalar uma placa de Casa da Doméstica. Por isso que é Casa da Doméstica. Se eu vejo um posto de atendimento ao trabalhador, uma categoria que continua com 72% dela ainda na informalidade, se eu vejo posto de atendimento ao trabalhador, automaticamente eu não me vejo como uma trabalhadora. Então eu não vou procurar meus direitos. Agora, se eu vejo ali uma abinha, um espaço dentro desse mesmo posto, então é usar a mesma estrutura dos Do PATs para colocar ali uma placa. Casa da Doméstica. Gente, a pessoa vai procurar seu direito. Se eu vejo isso, eu vou procurar meus direitos. E lá dentro vai ter assistente social, né? Porque aí muitas de nós precisa do orientação eu preciso cuidar da minha saúde mental. São várias abas. Essa mulher vai estar, sabe, protegida. Ali eu posso procurar meu INSS, ali eu posso procurar um jurídico, ali eu posso procurar um médico para cuidar da minha saúde ter mental, uma sabe? assistência. É uma assistência, totalmente uma assistência, é garantia de direito para essa mulher. É você olhar para o PAT, que já faz esse serviço, mas essa trabalhadora vai se ver pertencente, que eu vou vir lá, Casa da Doméstica. É meu espaço, eu me conheço, me reconheço naquela comunicação. E você vai lutar para Vamos aprovação continuar e pela lutando. sanção. Sim, sim. Vamos continuar lutando. E quais os outros projetos que você tem na gaveta agora a caminho do segundo semestre? Bom, a Câmara de Segundo Semestre a gente enviou 2 projetos, né? Que é esse aqui da Bolsa Auxílio, né? De R$ 500, para que a trabalhadora doméstica volte aos ensinos. Então, você recebe uma bolsa, né? Que, inclusive, já tem um do ensino médio, que é R$ 200 para os estudantes finalizar o ensino médio, mas nós queremos 500, porque a maioria da nossa classe, das trabalhadoras domésticas, são mães e são mães solos, né? Para que ela consiga avançar. E também nós lançamos o PL Laudelina de Campos, né, que prevê uma renda mínima para a trabalhadora e a garantia da gratuidade no acesso do transporte público. Até porque, se a gente está falando de trem, metrô e da nossa CPT, mas a gente está falando de mulheres que muitas vezes não saem no final de semana. A
A gente não consegue sair de dentro de nossas casas. A gente trabalha, só consegue acessar o centro. E falar de direito à cidade é falar das trabalhadoras que consigam acessar o centro da cidade, também nos finais de semana. Eu também quero sair com os meus filhos. Eu também quero ter essa garantia. E já imaginou se esse nosso projeto realmente ele passa nessa casa? Já imaginou essa mulher, ela indo trabalhar também, tendo acesso gratuito ao transporte público? A gente está falando que ajuda os dois lados, não é só um lado. Os dois lados serão, sim, ajudados. Então, a gente está falando do Estado garantir coisas mínimas para a gente. Não é nem o máximo, a gente está falando de coisas mínimas de uma categoria que foi historicamente invisibilizada. E qual, Então, o o, trabalho move tudo, né? e qual o impacto dessa questão da gratuidade no transporte para os cofres públicos? Vocês já fizeram alguma conta? O transporte é público, né? existe um olhar que é o seguinte: o transporte ele é público. Se ele é público, eu não deveria nem pagar. Nossos impostos já pagam eles. Mas, bom, resolveram cobrar uma taxa aí pra gente, que não é uma taxa baixa. A gente tá falando de transportes, como lá São Bernardo do Campo, que é mais de R$ 6 a passagem. A gente tá falando desse canto ainda da sociedade, de pessoas que não conseguem acessar o centro da cidade. Ou seja, já existe aqui, inclusive, na cidade de São Paulo, Que ou vai onde andar de ônibus ou vai pagar luz, né? Vai comprar você não consegue se uma alimentar, mistura. gente. Ou seja, nossos impostos já estão sendo todos pagos. Água, luz, alimentação, aluguel. Né? Então você já faz tudo isso, já paga muito imposto. Agora, o que eu estou recebendo em troca? O que o Estado, o que essas empresas estão pensando para que eu circule na cidade e que eu também consiga, inclusive, gastar dentro da própria cidade? Ou seja, você está girando a economia. Você não está pagando transporte público. Eu estou comprando uma comida, eu estou comprando uma roupa, eu estou pagando meu aluguel, eu estou comprando minha comida. Você percebe que você está girando, nada para. Então é necessário pensar nessa economia do cuidado e olhar assim, o direito à cidade não é só para vir trabalhar. Né? O direito à cidade é quando você também pode sair nos finais de semana e feriados. Qual projeto polêmico que deve ser colocado aqui que deve reverberar bastante? Olha, falando do Tarcísio de Freitas, é meio difícil, né? Porque, inclusive hoje, a gente está falando das escolas cívico-militares, né? Que dá um certo. Vamos imaginar professores que estão sendo super desvalorizados. Né? A gente está falando de corte na educação, de 30% para 25% na educação. Isso são mais de 10 bilhões, né, na educação que foi cortado. E a gente olha um projeto de lei que De visa... contratos temporários. De contratos temporários, pessoas que estão ganhando, inclusive, menos de R$ 400. A gente está falando de uma desvalorização da categoria. Qual que seria o olhar, se você fosse uma governadora? Olhar e falar assim, vamos valorizar, potencializar, abrir mais concurso público, sabe? Vamos trazer esses professores para a escola, vamos valorizar eles. Porque se eu valorizo, se os professores estão bem, estão ganhando bem, você consegue fazer o quê? Com que a aula ela funcione bem, seja mais leve, eu estou sendo valorizado, o Estado está me olhando, sabe? Eu sou importante. Agora, quando você tira Tem estímulo, né? você tem estímulo para a educação. Agora você vai lá e tira isso e aí coloca para a Secretaria de Segurança Pública. E você vai valorizar o quê? Os policiais. Né? Então, assim, os policiais já têm uma sobrecarga muito grande, inclusive. Né? Então, vai pegar os policiais da reserva para vir, para ficar nas escolas, em pele, de plantão. Gente, ganhando mais do que um professor. Ganhando mais, sendo mais valorizado que o professor, e sendo que o dinheiro da segurança pública deveria ficar na segurança pública para que, de fato, tenha um projeto de formação, valorização da categoria dos policiais. A gente teve aqui nessa casa um policial, inclusive, o Matheus, que acabou tirando sua própria vida, inclusive no dia da trabalhadora doméstica, dia 27 de abril. A gente está falando de várias violências. Né? Então, a gente está precisando do quê? De valorização da categoria. Né? E a outra, para policiais, gente, para segurança pública, tem um monte de serviço, um monte de formação, um monte de valorização que tem que ser feita. Então não dá para ficar esse atrito entre escola e segurança pública, educação e segurança pública, sendo que, gente, o que não falta é dinheiro. Então não dá para você ficar tirando dinheiro da educação para colocar na segurança pública, inclusive mexe também dinheiro da saúde. Ou seja, olha a violência que a gente está vivendo. Ou seja, esse ano vai ser um ano muito duro. Né, um ano de muitos retrocessos, mas que a gente está aqui para fazer as denúncias, para organizar o povo e para colocar nossas emendas. É sobre isso também, né? Deputada, toda a tragédia do Rio Grande do Sul que nós tivemos recentemente é um ponto importante para se discutir, e aí a gente fala nacionalmente, mas aí no nosso estado. A Alesp tem que olhar de forma mais direta para essa questão dos grupos de emergência, ou também todo um pacote que vira em torno dessa questão climática e de tudo que pode ser feito para minimizar Sim.
Olha, a gente viu o que aconteceu aqui no início de 2023, aqui no estado de São Paulo, a gente viu o que aconteceu no litoral norte de São Em Paulo. São Sebastião. Em São Sebastião, Vila Saí, que foi duramente atacada, duramente assim, devastada, e a gente viu o estado que não estava preparado para essa demanda. O que acontece no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que aconteceu aqui no estado de São Paulo, com proporções diferentes devido às regiões. Mas nós estamos falando, gente, de lugares, inclusive me assustou muito quando eu fiquei na CPI do deslizamento que teve aqui nessa casa, e onde, tipo, a Defesa Civil, ela tem lá o mapa, né, de periculosidade, onde está mais verde, onde está mais vermelho, qual que é o risco, qual... Então, tem pessoas, tem familiares, tem comunidades, tem cidades que dependem apenas do nível da chuva. A gente está falando de ainda um retrocesso, tem um racismo ambiental. Racismo ambiental, onde tem preto e pobre e vulnerável, pode ser morto. Lá não vai chegar, de fato, essa mudança, sabe o assalto que a gente vê quebrando no centro da cidade, que quebra todo ano, quebra todo ano, quebra. A gente já sabe que é o anúncio da nova eleição. A gente está falando desse lugar. A gente está falando de saneamento básico. A gente está falando de uma política de habitação de fato. A gente está falando de olhar para a gente como seres humanos. Né? O caso do Rio Grande do Sul teve, inclusive, deputados lá que mandaram emendas que já estavam prevendo isso, que já tinha acontecido, né, há 50 anos atrás. Então, a gente está falando de violências, de pessoas que estão ali à mercê do tempo. Né? À mercê de, tipo, será que é aquecimento global? A gente está falando disso faz tempo. Né? O que estão fazendo para combater isso? Sabe? Qual é o olhar realmente dos governantes para nossas vidas? A gente viu aqui. A gente viu o que aconteceu aqui no início de 2023. A gente está vendo agora acontecer no Rio Grande do Sul em 2024. Você acha que os deputados Né? vão levar isso a plenário aqui? Precisa esse assunto? levar. Tem que levar. Inclusive, essa casa a gente viu, né, que está tendo arrecadação, mas nós queremos fazer, realmente direcionar investimento para que combata o deslizamento, combata e, de fato, traga infraestrutura para as comunidades. É essa a nossa luta, né? Eu vou em várias comunidades, inclusive, temos gabinete na rua. Ano passado foi mais de 40 gabinetes na rua, que a gente vai nos bairros, pega as demandas, leva para o governo federal, organiza com a secretaria. E são demandas, assim, de saneamento básico, de luz, energia, de água. Você percebe que as pessoas querem pagar seus impostos, só que querem que os serviços cheguem nos lugares. Regularização fundiária. Então, a gente está falando de coisas que é necessário que chegue. E os trabalhadores, as pessoas... Se tem uma coisa que nós, pobres, tem vergonha, é de dever. Odiamos dever. Né? Então, a gente quer o quê? Que seja regularizado. Né? Que seja organizado. Que, de fato, vá ao saneamento básico. Que eu tenha direito a um asfalto, a um esgoto. O endereço. Um endereço. Eu não tenho meu CEP ainda. A gente está falando de CEP. Sabe? De bairros inteiros que tem que buscar o CEP lá no barzinho, que é na esquina, na entrada da comunidade, para buscar a sua carta, que muitas vezes nem consegue pegar. Então, a gente está falando disso. De pessoas que têm que correr atrás da sua própria conta para pagar, que às vezes não chega para eles. Né? Então, é esse tipo de violência, mas só vai mudar quando realmente os governantes mudar o olhar, entender que existe sim racismo ambiental, que nós, historicamente, fomos jogados para o pico do morro, para lugares longe do centro, porque lá a gente vai ficar vulneráveis e à mercê, à espera da chuva, à espera de coisas que a gente já sabe no final do dia que seremos nós, que seremos os que vamos ser diretamente atingidos. Né? Então, tem que mudar o jeito de fazer política. Conversar com as lideranças, que é isso que o nosso mandato está fazendo, graças a Deus, fazendo muito bem, porque a gente traz as demandas, organiza junto com eles. Não é eu fazer, é nós fazer política juntos. Né? Deputada, você acaba de trazer esse termo que eu confesso que eu nunca havia ouvido, o racismo ambiental. Em relação ao racismo nas escolas, o ano passado você já estava preocupada com isso, nós tivemos mais casos nas escolas, agora recentemente escola particular. Como é que é essa questão do racismo nas escolas e de que forma isso preocupa e pode ser debelado? Olha, a gente, inclusive, está com um protocolo, né? Nós temos um protocolo para colocar nas escolas, que não é o meu protocolo. Chegou para a gente o protocolo de um coletivo chamado, que é um grupo de professoras, cientistas, que organizam e pensam essa pauta dentro das escolas. Ou seja, é o protocolo antirracista. Como que isso funciona, gente? O protocolo, a gente tem que entender o racismo como ele se manifesta na sociedade. Se eu sou uma mulher preta, se eu sou uma mulher branca, se você ganha mais que eu, apenas pela minha condição de ser uma mulher preta, exercer no mesmo trabalho, isso é racismo. Se eu sou um homem, e nas escolas isso se reproduz. Tem professores que sofrem violência racista dentro da escola. Sabe, assim, que são desrespeitadas, de crianças, inclusive, que às vezes por não ter orientação mesmo. Né? Porque, historicamente, eu vi a mulher que trabalhava na minha casa, aquela que vem de outro estado, então ela fala diferente, então ela brinca diferente, não sei o quê. Então, se eu estou num lugar, digamos, de desvalorização do trabalho,
automaticamente eu sou aquela que ganho menos, então não vou me inspirar muito em vocês, sabe? Então vou olhar para aquela que está ali na frente, que é a diretora, que é o diretor. A gente está falando de diretores também que não conseguem agir quando existe uma violência racista dentro da escola. E o que é o racismo? Nós ainda estamos tendo um debate, ainda, Renata, de o que é o racismo, como ele se manifesta na sociedade. Racismo ambiental é onde um grupo de negros fica localizado. Né? Porque nós podíamos morar no centro, antigamente nós viemos para construir o centro. Onde nós fomos parar? Nas ribanceiras. Nós fomos parar longe do centro, Nos morros. ocupando as periferias. Isso é racismo ambiental, porque ali eu posso ficar ali à mercê da minha própria sorte, num deslizamento, morar em barraco, moradias precarizadas. Então, eu estou falando desse lugar. Quando a gente fala das escolas, é olhar o ambiente escolar, a comunidade escolar e ela se sentir protegida. Se eu tenho um protocolo, se eu sei o que é racismo e como que a gente pode orientar os nossos filhos, os nossos professores. Então, é para a comunidade escolar. Inclusive, dia 21 de março, a gente fez uma audiência pública aqui nessa casa, né, no Dia Internacional contra a Discriminação Racial, para que a gente trouxesse, na verdade, apresentasse o protocolo antirracista para as escolas, para a sociedade civil. Ou seja, as pessoas participaram, puderam construir, trazer suas demandas, suas pautas, pensar, né? Tipo, eu sofri isso. Vi alunos, inclusive, falando assim, eu sofri isso nas escolas, então eu quero colocar isso aqui também como orientação. Porque se eu olho, eu vejo essa escola aqui, ela é antirracista mesmo, porque ela tem um protocolo. Não vou ficar mais girolando, né? Porque a gente tem leis, mas leis que não, na prática, não conseguem ser efetivas. Então, a gente está falando de trazer, de fato, uma segurança, né? Porque eu sou mãe de 4 filhos negros. Então, a gente tem que criar nossos filhos falando assim, ó, sua boca é linda, seu olho é lindo, seu cabelo é lindo, sua pele é linda, sabe? Então, e aí, muitas vezes, eles são vulneráveis a sofrer essa violência, esse ataque. E muitas vezes a pessoa até reproduz sem saber nem o que é violência. Ou seja, não é só essa violência direcionada. É, de fato, como que a sociedade ela se organiza. Onde estão o povo preto? Cadê o meu professor negro? Sabe? Muitas escolas, é 1, 2 negros que tá lá dentro. Então, assim, por que nós... Fazer um questionamento da sociedade. Por que tem tanto jovem, tantos políticos... Somos a minoria na política? Por que nós somos as minorias ocupando os espaços de poder? Sabe, por que eu não encontro muito um médico negro, sabe? Será que eu posso sonhar também chegar nesse lugar? Então, o racismo, ele tá aí, né? E a gente precisa orientar. Trabalhar, orientar e educar. Exatamente. Deputada, muito obrigada. Hoje aqui no podcast da LESP, nós tivemos o prazer de bater um papo com a deputada Ediane Maria, do PSOL, que volta aqui já pela 3ª vez, ela que entrou ano passado, que tomou posse aqui na LESP, que segue aí nessa caminhada, nessa atuada. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo convite. E, ó, tem muita coisa acontecendo por aqui, hein? Beijo. Podcast da Alesp vai ao ar todas as noites, às 8 da noite, aqui na TV Alesp. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Até mais!